Boa tarde, pessoal do Instagram. Boa tarde, pessoal que está aí nas suas redes sociais, participando, vendo vídeos, participando, comentando nos vídeos, publicando seus vídeos. Eu quero cumprimentar você, quero convidar você para participar da minha live nessa tarde. Quero convidar você para comentar nessa live nessa tarde. Quero convidar você, se você desejar participar comigo dessa live, me manda o convite que nós vamos conversar aqui ao vivo. Em nome do Senhor Jesus, quero te convidar a participar dessa live comigo nessa tarde, para que Deus possa ser edificado através dessa mensagem rápida, curta e direta ao seu coração, que Deus possa alcançar o seu coração através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos poderosamente que Deus, Ele é capaz de transformar a vida de um homem. Nós cremos, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu acredito profundamente que quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele transforma a vida dessa pessoa, Ele regenera a vida dessa pessoa, Ele sara as feridas, Ele enxuga as lágrimas. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nessa tarde, mas eu quero convidar você a participar comigo dessa live, em nome do Senhor Jesus. Se você deseja oração, eu quero que você coloque aí o seu pedido de oração pela sua família, por você, se é um problema financeiro, se é um problema de emprego ou familiar, não sei qual é o problema, mas coloca aí o seu pedido de oração e nós vamos orar e abençoar a sua vida poderosamente através da palavra do Senhor. Talvez você já deve ter ouvido o tema, lido o tema da nossa live. Eu quero te perguntar para você, eu quero que você me responda. Quero que você coloque aí nos comentários, se você desejar, assim ou desejar. Você acredita que Deus pode levantar alguém que não se prepara? Você acredita que Deus pode levantar alguém que não se prepara para o seu chamado? Comenta aí, fala, pastor, eu acredito que Deus pode levantar sim, ou eu não acredito. Olha, pastor, a minha opinião é essa ou aquela. Eu quero convidar você, participa comigo. Se você não quiser participar, mas quiser deixar um comentário, deixar um abraço, nós vamos responder você em nome do Senhor Jesus. Eu quero tentar ser breve nessa palavra. Eu acho muito interessante que quando Deus chama pessoas que são incapazes. Eu acredito nisso, que Deus chama pessoas incapazes. Eu acredito que Deus chama pessoas que não têm o mínimo preparo, seja ele ministerial, seja para cumprir na área do louvor, seja qual for a área. Eu acredito piamente que Deus chama pessoas leigas para a sua obra. Eu acredito verdadeiramente, e a palavra de Deus nos instrui, nos ensina sobre isso. Deus nunca chamou pessoas capacitadas para a sua obra. Deus nunca escolheu pessoas extremamente capacitadas para a sua obra. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz a Deus: Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, eu sou pesado em língua. Moisés tinha uma dificuldade na sua dicção, mas nem por isso Deus o deixou de chamá-lo. Moisés, quando ele recebe a sua convocação para ser chamado para a obra de Deus, Moisés automaticamente ele começa a olhar para dentro de si mesmo e ele começa a entender que ele era incapaz de abraçar o chamado de Deus, porque ele diz: como é que eu vou falar com o faraó se eu sou gago, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Entende que Deus não olhou para as capacidades intelectuais de Moisés no momento, mas Deus talvez olhou para dentro do coração de. Quando eu olho para a palavra de Deus um pouquinho antes de Moisés, Deus vai a uma cidade onde havia um homem chamado Abraão, ou Abrão no momento. Abraão era um homem que fazia imagem de escultura. Ele era um fundidor de imagem de escultura, fazia-se estátuas de idolatria, mas Deus olha para Abraão e o convoca para uma grande promessa. Deus olha para Abraão e lhe faz um convite. Ele diz: larga a tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então eu acredito piamente que Deus ele escolhe pessoas incapazes para que a grandeza do milagre não esteja em nós, mas esteja nele. Eu entendo, por exemplo, a história de Noé. Noé não tinha a mínima convicção
não tinha a menor experiência em construção de barcos. Noé não sabia construir barcos. Noé não tinha experiência na construção de barco, mas talvez Noé tinha algo que Deus desejava muito. Noé era um homem que estava com o seu coração voltado para o Senhor. Noé estava com o seu coração em Deus, era um homem, talvez a Bíblia não diz os detalhes, mas eu acredito que Noé era um homem que buscava Deus, orava ao Senhor, tinha uma vida com Deus, mas Noé não tinha nenhuma habilidade com construções de barco. E talvez você olhe para mim e diga: mas quem sou eu, pastor, para que Deus faça alguma coisa em mim? Quem sou eu para que Deus me levante, eu me restaure, me transforme? Talvez você possa se achar nada ou coisa pequena, mas Deus sempre usou, como o apóstolo Paulo vai dizer, que Deus, ele usa as coisas vis desse mundo. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu quero que você entenda, Deus não chama pessoas capacitadas. Deus não chama pessoas perfeitas para a sua obra. Deus não chama pessoas que sejam extremamente santas para a sua obra. Deus apenas chama corações devotados a Ele. O que Deus procura nessa tarde não são pessoas perfeitas. O que Deus procura são corações dispostos a estar com Ele. O que Deus procura nessa tarde não é pessoas extremamente hábeis em algum talento, mas o que Deus está procurando hoje são pessoas dispostas a ouvir e a acatar o seu chamado. Deus talvez tenha te chamado. Deus talvez tenha um chamado na sua vida. Deus talvez tenha uma obra na sua vida e você reluta em abraçar o chamado que Deus tem para você. E talvez você relute em abraçar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não, mas eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho condições nenhuma. Eu não posso. Quando Deus chama Jeremias tinha mais ou menos a sua faixa de idade entre 14 a 17 anos de idade. E Jeremias, quando ele recebe o chamado de Deus na sua vida, ele diz: Deus, eu sou criança, eu não sei falar. Jeremias, ele olha para dentro dele e diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condições de falar. E Deus diz a Jeremias: não digas que tu és uma criança, porque onde eu te mandar você vai, e aonde eu te dizer o que eu te mandar você dizer, você vai dizer. Sabe o que é isso? Deus escolheu Jeremias na sua incapacidade para que a glória de Deus se manifestasse através de Jeremias. Talvez você se sinta tão incapaz de abraçar aquilo que Deus tem para a tua vida, mas o que Deus está buscando nesta tarde são corações dispostos a obedecer à vontade de Deus. Que não dizer do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele diz 5 ais. Ele diz: ai da nação, ai daquela nação. Mas no 6º capítulo, quando Isaías tem um encontro com a glória de Deus, Isaías ele tem um encontro com a glória de Deus. Ele presencia a presença de Deus, ele vê a magnitude da presença de Deus. E a primeira coisa que Jeremias dizendo vai dizer, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Isaías, ele entendia que dentro do seu coração ele era incapaz de exercer tal chamado profético da parte de Deus, porque ele olhava para dentro de si mesmo e se achava impuro, incapaz. Mas Deus diz assim, a palavra de Deus vai dizer que o anjo, ele pega uma tenaz, uma tesoura industrial e pega uma brasa do altar e toca na boca do profeta Isaías e diz: eis que essa brasa que toca nos seus lábios estão purificando os seus lábios. O que Deus quer é que você se coloque na vontade soberana dele. Quantas pessoas correm daquilo que Deus está chamando, e a pessoa correndo. Quem sabe você não está nessa tarde como Jonas, tentando fugir de tudo aquilo que Deus tem para você, e você não tem encontrado felicidade em lugar nenhum. Há um vazio dentro da sua alma, e você diz: eu não consigo preencher o meu vazio, porque o seu vazio será preenchido com aquilo que Deus chamou para que você faça. Deus escolhe você. Deus está escolhendo você nessa tarde. Deus está chamando você nessa tarde para um grande chamado.
Deus está chamando você para um grande chamado nesta tarde. Deus está te convocando para uma grande obra nesses últimos dias. Deus está te convocando. Talvez você correu até agora, mas talvez você diga para mim, pastor Márcio, olha como a minha vida está. A minha vida está uma bagunça. Deus é capaz de arrumar essa bagunça. Deus é capaz de colocar a sua vida em ordem. Deus é capaz, minha querida, meu querido, de colocar a sua vida em ordem para que o chamado dele entre na sua vida e você entenda que ele é muito maior. Ele é muito maior. Ele é muito maior do que todos os problemas a qual você tem enfrentado nessa tarde. Deus está chamando você para viver um dia de milagre. Deus está chamando você para viver um grande milagre na sua vida, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja familiar. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas Deus está chamando você para viver um sobrenatural dele, na presença dele. Talvez o que você está vivendo nessa tarde é dor, sofrimento, desprezo, rejeição, humilhação. Mas eu quero deixar essa palavra para mim terminar essa live. Ana era estéril, não podia gerar filhos. E quando uma mulher no Antigo Testamento ela era incapaz de gerar filhos, ela era tida como amaldiçoada por Deus. E de repente as pessoas em volta de Ana dizem, olha, você está assim porque você é amaldiçoada, você está passando por isso porque você foi esquecida por Deus, você está passando por isso porque Deus rejeitou você. Mas eu quero convidar você a entender o cântico de Ana. Ana chorou na presença de Deus, buscou o Senhor, chorou na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá um filho a Ana. E Ana, ela diz um versículo, em 1 Samuel capítulo 2, no cântico de Ana, ela diz, Deus tira o homem do monturo e faz ele se assentar no meio dos príncipes. Sabe o que é monturo na Bíblia? Lixo. Deus tira o homem do lixo e faz ele se assentar em meio aos príncipes. Deus quer tirar você do lugar da sua vergonha e te colocar num lugar de honra. Deus quer tirar você do momento de humilhação e te colocar num momento de honra. E para terminar essa live, o profeta Isaías diz que no lugar da sua vergonha, vós tereis dupla honra. Deus está chamando você para viver um momento de dupla honra. Que você possa ser abençoado com essa live nessa tarde. Que Deus possa alcançar o teu coração com essa live. E que a sua vida possa ser restaurada através dessa live. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você possa comentar nesse vídeo. Que você possa me ajudar a compartilhar esse vídeo. Que você possa assistir esse vídeo. E que se esse vídeo tiver bastante visualização, eu quero fazer a parte 2. Porque Deus chama pessoas incapacitadas. Deus chama pessoas incapacitadas. Mas será que Deus levanta pessoas incapacitadas? Quero deixar essa live para você. Eu quero deixar essa pergunta. Se essa live tiver bastante visualização, eu vou fazer a segunda parte. A primeira parte é, Deus chama pessoas incapacitadas? Chama. Mas Deus levanta pessoas incapacitadas? Eu deixo essa pergunta para você. Me ajude a compartilhar esse vídeo. E se tivermos bastante visualização, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.